Olá, meu nome é Gislene, sou aluna da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, curso de Estatística. Este é um vídeo referente ao trabalho de extensão sobre orientação do professor Gilmar Jorge de Oliveira Júnior, acadêmicos Cláudia, Danilo, Gislene e Mário Vitor, do ano de 2024. Este vídeo será divulgado pelo canal da Estatística da UFMT, que tem como objetivo principal difundir a estatística na sociedade, divulgando projetos de estudantes e professores do curso. Produzir vídeos com o intuito de abordar conceitos e aplicações da estatística. Estatística descritiva. Quais são os seus conceitos fundamentais? A estatística descritiva é um conjunto de técnicas que objetivam descrever, analisar e interpretar dados numéricos de uma população ou amostra. Variáveis. Variáveis são características que são medidas, controladas ou manipuladas em uma pesquisa. Diferem em muitos aspectos, principalmente no papel que elas é dado em uma pesquisa e na forma como podem ser medidas. É importante identificar que tipo de variável está sendo estudada, uma vez que são recomendados procedimentos estatísticos diferentes em cada situação. A principal divisão ocorre entre variáveis quantitativas e qualitativas. As variáveis quantitativas são aquelas cujos dados são valores numéricos que expressam quantidade, como a estatura das pessoas, números de acidentes em um cruzamento de uma rua, de uma cidade. Elas podem ainda ser classificadas em variáveis quantitativas discretas e variáveis quantitativas contínuas. As variáveis quantitativas discretas são aquelas em que os dados somente podem apresentar determinados valores, em geral, números inteiros. Um exemplo, número de filhos nascidos vivos, números de baixas hospitalares por paciente. Já as variáveis quantitativas contínuas são aquelas cujos dados podem apresentar qualquer valor dentro de um intervalo de variação possível, como peso, estatura. Medida de dispersão. O que é dispersão de dados? Segundo a literatura da área, a dispersão de dados refere-se à medida de como os valores de um conjunto de dados variam ou se espalham em relação à média, ou em relação a algum valor central. Em outras palavras, a dispersão é uma ideia de espalhamento dos dados. Se os dados estão muito espalhados, significa que há uma grande variação entre os valores. Se os dados estão muito agrupados e próximos uns dos outros, significa que há pouca variação. Resumindo, são medidas estatísticas utilizadas para avaliar o grau de variabilidade ou dispersão dos valores em torno da média. Servem para medir a representatividade da média. Por que é importante entender a dispersão? Entender a dispersão dos dados é crucial para contextualizar medidas centrais, como a média e a mediana. A média de um conjunto de dados por si só não fornece uma visão completa. Dois conjuntos de dados podem ter a mesma média, mas a variabilidade muito diferente. A dispersão oferece insights sobre a consistência, confiabilidade e variabilidade dos dados, permitindo identificar valores discrepantes e avaliar a concentração dos valores em torno de pontos centrais. Definição da variância. A variância é uma medida estatística que indica o grau de dispersão ou variação dos valores em um conjunto de dados em relação à média. Ela representa a média das diferenças quadradas entre cada valor do conjunto de dados e a média desse conjunto. Uma variância alta indica que os valores estão amplamente espalhados em relação à média, enquanto a variância baixa indica que estão mais próximos da média. A fórmula da variância para uma população. Vejamos a fórmula. Representado pelo sigma ao quadrado é a variância da população, que é igual ao somatório de cada valor individual da população menos a média da população, elevado ao quadrado, sobre o n,
que é o número total de valores da população. Já a fórmula da variância para uma amostra, representado pelo S², é a variância da amostra igual à somatória de cada valor individual da amostra menos a média da amostra, ao quadrado, dividido pelo número total de valores na amostra menos 1. Vejamos a interpretação da variância. A variância quantifica a variabilidade ou dispersão dos valores em um conjunto de dados. A variância de zero indica que todos os valores são iguais à média, ou seja, não há dispersão. Valores maiores de variância indicam maior dispersão dos dados em relação à média. No entanto, é importante notar que, como a variância é expressa em unidades ao quadrado, muitas vezes utiliza-se o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, para interpretações mais intuitivas em termos das unidades originais dos dados. Vejamos um exemplo. Vamos considerar que um animador de festas infantis selecione as atividades de acordo com a média das idades das crianças convidadas para a festa. Vamos considerar as idades dos dois grupos de crianças que irão participar das duas festas diferentes. Festa A: criança com 1 ano, 2 anos, 12 anos, 13 anos. Nesse caso, nós temos 6 dados. Festa B: temos crianças com 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos. Também 6 dados. Em ambos os casos, a média é igual a 7 anos de idade. Entretanto, ao observar as idades dos participantes, podemos admitir que as atividades escolhidas sejam iguais? Considerando então as idades das crianças das duas festas indicadas anteriormente, vamos calcular a variância desses conjuntos de dados. Festa A: quais são os dados para o cálculo da média? 1 ano, 2 anos, mais 2 anos, 12 anos, mais 12 anos, mais 13 anos, dividido por total de 6 dados. Isso dá 42 sobre 6, que é igual a 7 anos, que é a média desses dados. Já a variância leva cada um desses dados, que seria 1 menos sua média elevado ao quadrado, mais o segundo dado, 2 menos 7 ao quadrado, mais o terceiro dado, menos 7, que é a média, elevado ao quadrado, assim sucessivamente, dividido por 6, que são os 6 dados. Assim, temos 36 mais 25, mais 25, mais 25, mais 25, mais 36, dividido por 6. E vemos assim que a variância dá 28,67 anos ao quadrado. Já o grupo B, nós temos a média 5 mais 6 mais 7 mais 7 mais 8 mais 9 dividido por 6 dados, também 7 anos. Vejamos a diferença quando calculamos a variância. Levamos então cada um desses dados menos a média elevado ao quadrado. 5 menos 7 elevado ao quadrado, 6 menos 7 elevado ao quadrado, sucessivamente até o 9 menos 7 ao quadrado, todos dividido por 6. Assim é 4 mais 1 mais 0 mais 0 mais 1 mais 4, dividido por 6. E o resultado da variância desses dados é de 1,67 anos ao quadrado. Observa-se que, apesar da média ser igual, o valor da variância é bem diferente, ou seja, os dados do primeiro conjunto são bem mais heterogêneos. Então agora vamos fazer o cálculo do mesmo exemplo que foi feito anteriormente, porém agora no sistema R. Aqui nas duas primeiras linhas a gente vai fazer a criação dos objetos, festa A e festa B. Vamos colocar para rodar os dois, para a gente criar aqui do outro lado esses objetos, certo? Então, essa
função min é uma função que já vem direto no R, né? E ela serve para calcular a média. Min em inglês é média. Se a gente rodar média de festa A, ele vai dar o resultado aqui embaixo, 7. E do festa B também a média é 7. Aqui essa função var também já vem direto do R. Ela serve para a gente calcular a variância. Porém, por padrão, essa variância que é calculada aqui nessa função, ela é a variância amostral, que é a variância que é dividido por n menos 1. No nosso caso, a gente quer a variância populacional. Eu vou colocar para rodar aqui para vocês essa função, vocês vão ver que vai dar um resultado diferente do resultado que foi mostrado no exemplo anterior, nos slides. Aqui as variâncias do festa A deu 34,4 e de B deu 2, que não é o que a gente quer. Então a gente tem que criar uma função que vai ser dividido por n. Então eu criei aqui essa função, que eu coloquei o nome de varpop, né? A gente pode colocar o nome que a gente quiser, mas eu coloquei o nome sugestivo, né? Que seria a variância da população. A gente cria a função. Essa linha n length x é a linha n que vai mostrar qual que é o tamanho do nosso n, que no caso é 6, né? Então, aí vem a equação propriamente dita, né? A fórmula, que vai ser a variância de x, vai ser multiplicado por n menos 1 e dividido por n. A gente coloca para rodar essa função completa, ela vai vir para cá. E a gente pode rodar ela como se fosse a função var, só que usando o nome que a gente criou, né? Varpop. Festa A e festa B. E aqui a gente obtém os resultados da variância populacional. Agora vejamos a definição de desvio padrão. O desvio padrão é a medida estatística que quantifica a dispersão ou variação dos valores em um conjunto de dados. Ele indica o quanto, em média, cada valor no conjunto se desvia da média. Um desvio padrão maior sugere maior dispersão dos dados, enquanto um valor menor indica que os valores são mais próximos da média. Então vejamos a fórmula do desvio padrão para uma população. Também representado pelo sigma, nós teremos a raiz quadrada do somatório de cada valor individual menos a média da população dividido por n, que é exatamente o cálculo da variância. Então, o desvio padrão é exatamente a raiz quadrada da variância. Assim, a fórmula de desvio padrão para uma amostra segue o mesmo modelo. S é igual ao somatório de cada valor individual da amostra menos a média da amostra elevada ao quadrado dividido por nzinho menos 1, que é a variância de uma amostra. Portanto, o desvio padrão de uma amostra é exatamente a raiz quadrada da variância de uma amostra. Relação entre desvio padrão e variância. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, como vimos anteriormente. Enquanto a variância fornece uma medida de dispersão em unidades ao quadrado, o desvio padrão fornece essa medida nas mesmas unidades dos dados originais, tornando-o mais intuitivo para muitas aplicações. Em outras palavras, desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância para populações, e desvio padrão, que é igual à raiz quadrada da variância para amostras. Vamos então calcular o desvio padrão. Considerando ainda o exemplo anterior da variância, vamos calcular o desvio padrão para as duas situações. Desvio padrão do público da festa A, que é igual à raiz quadrada da variância, que tinha dado 28,67, igual a 5,35 anos. Já o desvio padrão do público da festa B, igual à raiz quadrada da variância, tinha dado 1,67, é igual a 1,29 anos. E do desvio padrão, o R também tem uma função própria, que é o SD, que em inglês, desvio padrão é Standard Deviation. Por isso que é SD o nome da função.
Mas assim como na variância, a função padrão aqui, ela também é baseada no amostral, né, que seria o n-1. Porque o desvio padrão ele nada mais é que a raiz quadrada da variância. Então, se a gente for fazer o SD da variância que o próprio R traz, que é o amostral, então ele vai dar a raiz quadrada dessa variância amostral. E a gente precisa da variância, aliás, do desvio padrão da variância populacional. Então, se a gente rodar aqui essa função SD, também vai ser o resultado diferente do que a gente tem nos slides. Portanto, a gente tem que criar também uma função para fazer o cálculo desse desvio padrão, né, da população. Da mesma forma que o nome, a gente põe o nome que a gente quiser. Coloquei SDPOP, né, que vem de população. Aí a fórmula seria aqui o desvio padrão de x multiplicado pela raiz quadrada do tamanho de x menos 1 sobre o tamanho de x. A gente roda essa função que a gente criou e podemos colocar para rodar ela em festa A e festa B. E aqui a gente vai ter o resultado igual o que está no slide, que é o resultado do desvio padrão populacional. Agora sabemos que a variação das idades do primeiro grupo em relação à média é de aproximadamente 5 anos, enquanto do segundo grupo é apenas 1 ano. Nisto, concluímos que, considerando o público de ambas as festas, a festa A possui uma dispersão maior de seus dados com relação à média de idade, pois a variância alta indica que os valores estão amplamente espalhados em relação à média. Enquanto a festa B, seus dados apresentam uma dispersão menor com relação à média de idade do seu grupo, considerando que a variância baixa indica que estão mais próximos da média. Então, vamos lembrar aí do público que era da festa A. Nós tínhamos idades de 1 ano, 2 anos, até 12, 13 anos. Festa B, 5 anos, 6 anos, 7, 8 e 9 anos. É isso aí, pessoal. E qualquer dúvida que tiverem, podem deixar aí nos comentários, que futuramente estaremos sanando essas dúvidas. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até o final e até a próxima.